Iboruboia, Boroboia Boxixi, Aboru Aboia Boxixi, o Boa Chururi Bofum, Baba Oromila Beoi e Fauá. Que o nosso Pai Oromilá abençoe as vossas preces, que o nosso Pai Oromilá dê atenção às vossas preces, que o nosso Pai Oromilá bem execute, abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde, paz, prosperidade, muito axé, e que Fauá e Fá sempre venha, esteja no caminho e vida de cada um de vocês. Boroboia, Boroboia Boxixi. Pois bem, mais um domingo, mais um Odioaiku, um início maravilhoso de uma semana, caminhos em que buscamos o sagrado com a finalidade de encontrarmos um caminho, uma diretriz, uma base, para que possamos melhor orientar a todos que de verdade e que de carinho buscam uma orientação de Ifá, através do seu sagrado oráculo, para que através de seus aconselhamentos possam literalmente definir o que querem, o que buscam e o que precisam ser. Caminhos esse que Ifá, nessa semana, nos traz uma base de um Odu. É um Odu que me marcou diversas vezes, porque ele é um Odu onde exige de cada um de nós definição. Definição do que você quer, definição do que você busca, definição do que você está buscando para a sua vida você ser. No caso, você está buscando uma orientação para a semana, mas a Oromila diz que essa semana ela pode ser crucial nos seus caminhos para que, pois, através dela e desses aconselhamentos, você irá buscar um caminho, uma diretriz. Então, a base desse Odu, ele vem dizendo que o sacerdote, o Babalaô, ele não fica frequentando e nem vivenciando religiões distintas do que a sua. Não é que eu não precise mais da Umbanda, não é que eu não precise mais do Candomblé, de Orixá, do Lucumim, da Santeria, não é que eu não precise mais da Igreja Católica, não é que eu precise de mais nada, de qualquer coisa, de qualquer altar religioso. Mas disse Fá que o peixe da água doce, ele não vai na água salgada. Então, aqui é a maneira como a minha cabeça encontrou para ter a sua diretriz. Seja não só por hoje, como por todos os caminhos que eu passei, e Fá, com toda certeza e seguridade, foi o meu grande orientador. E aí sim, eu tive o início de cada uma coisa para poder chegar nele. Porque eu preciso dos eguns dos espíritos, então eu tenho Umbanda, e lá eu passei. Eu preciso de Orixá, então por isso eu tive o Candomblé, né? E no meu santo me consagrei, no meu santo me coroei, deitar nas minhas coisas no Lucumim, e me chegou até o caminho, e nesse próprio Orixá me disse: meu camarada, o seu lugar não é aqui, o seu lugar é naquela terra ali. Mas qual terra? A terra de Ifá. Mas eu não sei nem o que é Orixá, como é que eu vou saber o que é Ifá, gente? Como é que eu vou saber que eu tenho um caminho a me tornar? E hoje eu entendo que se eu tenho isso aqui tudo, e Ifá trabalha com todos os caminhos, eu tenho certeza e seguridade que eu não preciso ficar visitando 300 lugares, porque eu tenho que entender que a minha missão, ela chegou, se completou, e aqui eu tenho que seguir. É a mesma coisa do médico, ele querer fazer uma faculdade de administração, fazer uma faculdade de direito, fazer uma faculdade de contabilidade, fazer a faculdade de medicina e querer exercer todas elas ao mesmo tempo. No momento que você escolhe uma diretriz, escolhe um caminho, escolhe uma base, com toda certeza e seguridade, você não tem que estar fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. Você vai conseguir ser médico, administrador, contador, advogado, tudo ao mesmo tempo? Não. Você, com toda certeza e seguridade, vai falhar em alguma delas, mas você pode falhar principalmente
naquilo que você veio a esse mundo se cumprir. Então você precisa definir o que você realmente quer da sua vida, o que realmente você quer para os seus caminhos, o que realmente você vai definir a sua base para você poder seguir. Essa é a primeira coisa que Fá nos dá como orientação essa semana, porque é a história ao qual ele fala. Porque em dado momento eu era um camarada que vivia sem base, sem diretriz, sem caminho. Eu me consagrei, eu me iniciei, eu me consagrei, mas cara, o que eu vou fazer? O que eu vou buscar? E aí eu me permiti a que todas as pessoas ficassem na minha cabeça. Não, cara, você tem que vir para cá, não que você tem que vir para lá, não que você tem que vir isso, não que você tem que fazer aquilo, não que você tem que buscar isso, não que você tem que buscar aquilo. E cara, era muita informação na minha cabeça, muita informação na minha cabeça. E aí, dado momento, quando eu fui buscar orientação, eu estou botando fui, não eu, tá? A história. Quando esse camarada foi buscar orientação, né, ao que ele deveria seguir, buscou o Jubonan dele, os olhos que guiam, a Kodá dele, né, que a Shedá representa o seu Olu, o seu padrinho, e a Kodá representa literalmente o seu criador, aquele camarada que vai te orientar por todas as direções, por todas as diretrizes, seu Jubonan. E o seu Jubonan lhe disse: meu camarada, estão lhe dando 1001 opiniões na sua vida. E quando você se consultou com o Ifá, o que ele foi orientado? E aí ele falou: olha, eu me vi aquele Odo. Esse Odo ele diz: o peixe da água doce, ele não deve viver na água salgada. Assim como da água salgada, ele não deve viver na água doce. E não cabe a você nem ninguém ficar visitando 300 lugares, 300 altares, 300 caminhos, porque você não vai se encontrar. Mas me falaram que o meu caminho, ele não é certo. Então, qual é o seu caminho? Se você não souber qual é o seu caminho, você tem que entender qual o caminho dos seus pais. Se os seus pais, eles frequentam um lugar, teoricamente, eles te criaram para você frequentar aquilo. Se os seus pais te deram uma diretriz, já é uma grande base e um grande caminho que a gente tem como criança. Mas quando eu chegar no meu livre-arbítrio, quando eu chegar na minha maioridade, eu tenho o direito de escolher outra coisa? Com toda certeza e seguridade. Aí você escolhe uma religião, você escolhe uma religiosidade, seus pais te encaminharam para aquilo. Agora, você como mais velho, você escolheu um caminho. Você escolheu se tornar um babalaô. Axé. Então, seja qual for o lugar, meu filho, seu lugar é junto do seu maior. Porque quando a cabeça sua escolheu adentrar a cultura de Fá, escolheu o maior para você, um camarada ao qual carinhosamente, na nossa cultura afro-cubana, nós chamamos de padrinho, mas o nome é chamado de Olu Siwaju, Olu ou Osiwaju. Aquele primeiro a ser reverenciado, aquele maior e ser o primeiro a ser reverenciado, que vai te ajudar a você ter progressão na sua vida, com toda certeza e seguridade. Então esse camarada, se ele é de uma terra salgada, se ele é de uma água salgada, perdão, você é um peixe de água salgada. Se esse camarada, ele é de uma terra, de uma água doce, você é dessa terra, dessa água doce. Então você não tem que ter dúvidas, porque no momento que você deixar as pessoas darem opinião na sua vida, você vai confundir o seu eu e o seu ontem. Então o Ifá te diz nessa semana que você não precisa ficar frequentando 300 casas. Você tem uma casa, você tem uma diretriz, você tem um caminho, seja você como novo, uma diretriz que o seu mais velho vai te dar, o seu pai, sua mãe vai te dar, fala: olha, eu vou na igreja evangélica, você por isso vai se tornar evangélico. Olha, eu vou na Umbanda e por isso você vai ser um bandista. Olha, eu vou no Candomblé, por isso você vai ser candomblessista. Olha, eu sou Buda, eu pertenço ao budismo e por isso você vai ser budista. Eu pertenço a Ifá e por isso você vai ser um ifista ou ifaísta, como você queira falar. Mas você vai acompanhar o seu maior ou a sua maior, ok? Quando você já tem um caminho, tem uma diretriz, você já tem uma base na sua vida, para que você sair frequentando 300 lugares, 300 casas? E olha, vai muito mais além. Não é só a casa. Você não tem que estar frequentando a casa de fulano, beltrano, ciclano, porque cada casa tem um rei, tem uma rainha. Cada um faz da sua casa o que bem quiser, que bem entender. Por mais que a religião tenha uma regra, a conduta daquele rei, as regras daquela casa pertencem àquele rei ou àquela rainha.
No momento que você sai visitando 300 casas, você começa a embolar a sua cabeça. Porque o que é certo? O que é errado? O que é isso? O que é aquilo? Era a mesma coisa. Minha avó me dizia uma coisa, minha tia me dizia outra, meu fulano dizia outra. O certo para mim era o que minha mãe dizia. E se eu achasse alguma hora que aquilo não era certo, minha mãe me colocava no lugar rapidinho. É a mesma coisa. O certo para Ifá é na casa do meu padrinho, o certo quando é orixá é na casa da minha madrinha, o certo quando é isso é na casa... Essa é assim que eu tenho que ser. Logo, se eu ficar frequentando 300 casas, 300 lugares, com toda certeza e seguridade, eu vou me perder. Primeiro Odu que vem dizendo, Orunmila fala, traz uma negatividade. Quando nós perguntamos a Ifá de que jeito viria, Ifá nos traz uma negatividade, seguindo ainda nos maus caminhos. E essa é uma negatividade que provavelmente ela vai bater durante o ano todo, porque Ifá nos determinou nesse ano, no início, que nós estaremos vivendo um ano de maus caminhos. Logo, os que quisessem estariam buscando o seu bom caminho, né? Então, se Ifá nos traz uma bênção de Irê ou Nairê, é que está dizendo, bons caminhos vocês vão precisar. E aos que quiserem, e aos que buscarem, vão traçar e trilhar esses bons caminhos. Mas a tendência é que muitas coisas ruins venham acontecer na vida de muitos brasileiros nesse ano que estamos vivendo, em 2023. E nessa semana em si, vivemos mais uma vez, e com o Odu que regeu semana passada, aonde Ifá falava da interminável guerra. Então, se eu quero encontrar aqui os meus vencimentos, que o primeiro Odu vem trazendo os meus vencimentos, primeira coisa que eu tenho que fazer, lembra que Ifá nos disse semana passada? Devemos apaziguar todas as coisas, devemos acalmar todos os caminhos, lembrar que a vara que ele bate em Chico, ele também bate em Francisco. Então Ifá está dizendo, olha, eu estou te dando já uma diretriz para você acabar com essa tua guerra, acabar com os seus maus caminhos, acabar a encontrar a base, trocar a guerra pelo branco, pela paz, pela harmonia, e com toda certeza e seguridade você assim melhor viver. Essa é a base, continua o caminho. Então o que regeu semana passada está vindo como vencimento nessa. Segundo testemunho onde fala, Orunmila diz, pelo segundo testemunho onde vem a diversidade, nós devemos dominar o nosso gênio ruim, o nosso mau gênio, o nosso instinto ruim, a nossa raiva, a nossa ira, para que possamos não nos perder. O momento que eu deixo a raiva, a ira, o gênio ruim, as coisas ruins, a maldade criar e crescer dentro da minha cabeça, comandar a minha cabeça, comandar os meus atos, com toda certeza e seguridade, vou me perder. Então o Orunmila diz que você, de maneira nenhuma, então se permita, não mais se tranque, não mais que se trave, não mais venha se encralacrar, porque o Orunmila diz que nesse momento, esse camarada que vivia esse Odo, ele resolveu se trancar no monte e se afastar de tudo e de todos. No momento que você se afasta, né, por 300 coisas que você ouviu, 300 coisas que você se permitiu que 300 lugares falassem na sua cabeça, você perdeu. Só você perdeu. Porque você deixou a ira crescer, você deixou a raiva crescer, você deixou os maus aconselhamentos crescer, os maus caminhos crescer dentro de ti, e tu vai se botar a perder. Compreende? Então, o Ifá está te dando caminhos para você melhor sair. Na junção, o Orunmila traz o primeiro Odu da primeira pata e o primeiro Odu da última pata, do último Odu que falou, que aí vem trazendo um caminho aonde diz, de maneira alguma, que o Orunmila, ele nos prescreve uma coisa. Às vezes as pessoas não entendem. Quando a gente fala, existe uma coisa que Ifá nos diz. E dado o momento, esse Odu, quando ele chegou na reunião que ele teve com o Olof, a única coisa que ele pediu, dentre vários pedidos que todo mundo fez, todos os Odus fizeram um pedido para poder presentear seus filhos, presentear a si mesmo. E esse Odu, ele pediu uma única coisa ao Olof, e que dentre todos os 256 signos pedindo, foi o único que tocou. Aonde ele disse, meu pai, a única coisa que eu não quero que falte é comida à minha mesa e à dos meus filhos. E o Olof virou para ele e falou, dentre um me pedindo dinheiro, outro pedindo trabalho, outro pedindo ascensão, outro pedindo inteligência, outro pedindo isso, outro pedindo aquilo, ninguém nunca me pediu isso. Não faltar comida na minha mesa, assim como de todos os seus filhos. Está aí. Através do caminho religioso ao qual você se buscou, a partir de hoje para todo sempre, a única coisa que jamais irá faltar para nenhum ifista, nenhum religioso, é comida na sua mesa. Porque quando você se permite
a manter Deus no coração, com toda certeza e seguridade, você não abre espaço para você deixar outra coisa ruim entrar e atravancar os seus caminhos. E tudo se torna mais fácil. Mas não espere outra coisa além de comida na sua mesa. E seja muito, ou seja pouca, ou seja quase nada, ou seja de muito, não importa. Simplesmente agradeça. Que é isso que o Papai do Céu jamais vai deixar faltar na mesa de cada um de nós. Então, se muito, se pouco, se muita coisa, ou se pouca coisa, não interessa, agradeça, que é a única coisa que Ele nos dá. E nos pede para que de maneira nenhuma nos permitamos, que venhamos a nos permitir que sejamos inimigos de nós mesmos, assim como de todos aqueles que as mãos nos estendem. Essa é a grande base. Daí nós perguntamos a Ifá se era uma negatividade, que negatividade seria, e a Ifá nos trouxe uma negatividade, maus caminhos, caminhos ruins, já explicado. E aí perguntamos a Ifá quem nos definiria. E aí eu perguntei se era Orumilá, e Orumilá disse que não. Perguntei se era Olofim, porque é um outro que fala muito de Olofim, e Orumilá disse que tão pouco. Orumilá, então eu parei, fui aos tratados, e Orumilá diz: cumpra com Xangô e com Oxum. Então eu fui um pouco abusado, e carinhosamente falando, em perguntar: meu pai, eu nunca perguntei isso em toda a minha vida sacerdotal, mas posso perguntar isso hoje? E se eu puder, e se for de direito, o senhor me diz sim. E eu perguntei: Babá mi Xangô e a mi Oxum onire? E Orumilá, brá, disse que sim. Os nossos regentes desse ano, nosso pai Xangô e nossa mãe Oxum, orixás que nos estão regendo e fazendo tudo por cada um de nós nesse ano, são os que conduzem essa semana, porque esse Odu diz: cumpra com Xangô e cumpra com Oxum. Então, em cima de tudo que Ifá vem nos orientando, é simples. O grande ebó dessa semana é lembrar de cada coisa que o Orumilá te deu como diretriz, te deu como direcionamento, te deu como base, e cumpra com esses dois orixás. A bandeirinha, cadê a bandeirinha? Será que ainda tem uma aqui? Acho que já foi a última que eu tinha. Ai, 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 não tem mais nenhuma. Ai, Orula, mil perdões. Já foi. Já foi. Ai, Orula, não tem mais nenhuma perdida por aqui, não. Ah, tem. Ainda tem uma aqui. Olha isso. Vermelho e branco de Xangô, amarelo nas bordas de Oxum. É o que Ifá nos deu para que esses dois camaradas pudessem reger o nosso ano. A gente tenta 300 coisas, 1001 coisas, 1001 caminhos, mas estamos esse ano todinho sendo regidos por esses dois. E se cumprirmos com o que esses dois deixaram de orientação, com tudo mais o que Ifá deixou, com toda certeza e seguridade, teremos uma semana, um mês, uma vida, um caminho, um ano, Odara Miodara. Daí Orumilá nos prescreve, terminando com 2 Odus. Muito cuidado com as fotos, com a sua exposição, porque podem lhe trabalhar negativamente falando disso aí para ti. Pato novo não dá mergulho fundo. E como último Odu, Orumilá diz: muito cuidado, que a desobediência e a testarudez podem custar a sua vida. Teve um refrão desse Odu principal, o Odu que rege a semana, que eu esqueci de falar. Se água não cai, o milho não cresce. Se a gente não rega a terra, não tem nada que venha dar. Vamos agradecer por tudo que os santos nos dão, mas a gente precisa, com toda certeza, fazer com que a água venha cair em cima de tudo que a gente está plantando, para que a terra possa prosperar. Então comece a regar os seus caminhos, regar o jardim da sua vida, do seu coração, da sua cabeça, da sua alma, para que milho possa crescer. Dentro mais, Borubó e Boxexê, e que todos tenham uma semana Odara Miodara, e que Ifá possa fazer, através desses aconselhamentos, que cada um realmente defina ao que quer, ao que busca, ao que é. Você é o quê? Um peixe d'água salgada? Então viva na água salgada. Você é um peixe d'água doce? Então viva na água doce. E não queira fazer esse intercâmbio
que você vai complicar a sua cabeça, a sua vida e os seus caminhos. Dentre o mais, Uruguai Boxixê e Yonairo Ifá. E quando falamos de Ifá, tudo está contido em Ifá. Tudo está englobado em Ifá. Porque Ifá literalmente é a memória e a fala divina, a vontade de Deus. Quando falamos de Ifá, falamos de tudo que Deus colocou no mundo. Uruguai Boxixê. Axé. Muitos se enganam se pensam que Ifá é um altar religioso. É uma filosofia, um grande meio de vida e uma grande orientação do que Papai do Céu nos dá como diretriz. Uruguai Boxixê, Onairo Ifá. Adaxê!